Uma segunda-feira com vários assuntos importantes. Aqui também uma cerimônia importante no Supremo Tribunal Federal com a chegada do ministro Edson Fachin, substituindo então o ministro Luiz Roberto Barroso. Janaína Camelo é quem acompanha sempre o Supremo Tribunal Federal, acompanha o que está acontecendo antes de iniciar esta cerimônia. Ótima tarde a você, excelente semana, uma decoração, segurança reforçada. Como está o ambiente e a temperatura aí no Supremo Tribunal Federal, horas antes da cerimônia agendada para as 4 da tarde. Janaína. Exatamente, né, Bruno? Muito boa tarde para você, uma ótima semana para você também, para todo mundo que está assistindo a gente. Daqui a pouquinho, né, daqui a 1h30 mais ou menos, começa aqui o evento no STF de posse do ministro Edson Fachin, que vai comandar a presidência do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos, até setembro de 2027. E aí no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso, que já está tudo pronto, Bruno. Mais de 1.000 pessoas confirmaram presença, mas o ministro Edson Fachin, ele optou por uma cerimônia simples, viu? Ali com o hino nacional, apenas com o hino nacional cantado pelo coral do STF mesmo. O ministro rejeitou aquelas tradicionais festas que são geralmente oferecidas por entidades jurídicas. Vai ser só mesmo aqui o evento dentro do STF e nada mais. E depois ele segue, então, empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos só falar bem rapidinho sobre a trajetória do ministro Edson Fachin. O Bruno, ele ingressou aqui no STF em 2015. Ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff na época. Logo depois, tempo depois, 1 ano e meio depois mais ou menos, ele tomou a relatoria de um dos casos mais emblemáticos do STF, que foi a Lava Jato, os processos da Lava Jato. Ele herdou os processos da Lava Jato do ministro Teori Zavascki, que morreu na época, né, no acidente de avião, e aí ele acabou herdando ali essa relatoria. Tempo depois, ele declarou incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar Lula. Na época, Lula era ex-presidente, e isso acabou levando tempo depois à anulação de todas as ações penais contra Lula na época, que era ex-presidente da República. Isso ficou muito destacado ali na trajetória do ministro Edson Fachin. Durante o tempo dele como ministro aqui no STF, entre as relatorias ali dos processos do ministro Edson Fachin, ele tomou muita relatoria com relação a processos envolvendo direitos humanos. Por exemplo, um desses processos foi a DPF das favelas, que foi julgada recentemente, né, que previa ali reduzir a letalidade policial nas comunidades no Rio de Janeiro. Ele também reconheceu o crime de injúria racial como racismo. Então, ele como presidente do STF, Bruno, ele vai ter autonomia para definir as pautas de julgamento do plenário dos 11 ministros. Entre as tantas funções dele, essa é uma das principais funções, né? Além de estar ali respondendo institucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal. E aí tem alguns processos que foram deixados pelo ministro Luiz Roberto Barroso já pronto para serem julgados, e que há uma expectativa aí de que no mandato do ministro Edson Fachin ele acabe colocando também para julgamento, como por exemplo a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse tema ele não foi colocado para julgamento depois pelo ministro Barroso, porque ele acabou considerando que era um tema muito polêmico e que ultimamente ia acabar criando um embate direto ali com o Congresso Nacional. Então, uma expectativa com relação a quais processos o ministro Edson Fachin vai colocar para serem julgados aqui no Supremo Tribunal Federal. Em recentes declarações, o ministro Edson Fachin tem dito o seguinte: ele tem dito que pretende comandar o STF com base no equilíbrio entre os poderes, evitando ali que o STF atue como um árbitro entre o executivo e o legislativo contra o chamado contra toda a questão judicial ali do STF está sendo muito acionado, né, com relação ao ativismo judicial, é o que o ministro tem chamado. E ele costuma dizer a seguinte frase, Bruno: para Fachin deve ser reservado à política o que é da política e ao direito o que é do direito. Edson Fachin tem 68 anos, ele nasceu na cidade de Rondônia, no Rio Grande do Sul. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, também é professor titular de Direito Civil da Universidade do Paraná, é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, com pós-graduação no Canadá. Ele atuou como advogado e também foi procurador do Estado do Paraná. E só lembrando que ao lado do ministro Edson Fachin, quem vai tomar posse também
é o ministro Alexandre de Moraes, e aí no cargo de vice-presidente do STF. Então, daqui a um pouquinho, Bruno, às 16 horas, começa ali essa cerimônia de posse, que vai ser uma cerimônia com um rito bem tradicional, bem simples ali, por determinação do ministro Edson Fachin, novo presidente do STF, daqui a um pouquinho. Bruna, com você. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. A gente volta já então com você e todos os detalhes dessa cerimônia.